seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Bom, vamos entrar no principal assunto do dia. A Câmara dos Deputados aprovou na noitinha de ontem, quarta-feira, por 311 votos a favor e 163 contra, a urgência do projeto que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O texto inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do chamado Núcleo 1, condenados pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Com a urgência aprovada, a proposta de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio, passa a tramitar mais rápido. Nós temos imagens do momento da aprovação? Vamos conferir, a gente já comenta. Aprovada a urgência do PL da anistia, sim 311, não 163, abstenções 7. Aprovada a urgência, agora o projeto será analisado no mérito. Dia 17 de setembro, às 22 horas e 38 minutos, Câmara aprova a urgência, primeiramente, do projeto da anistia. Bom, vamos avaliando aos poucos. Marina Helena, como fica agora? Há uma esperança de que todos os presos políticos, manifestantes do 8 de janeiro, sejam soltos, liberados desde 2022? Não se sabe ainda como vai ser exatamente esse formato, se Bolsonaro será incluído. E já vamos ficar de olho nos partidos e parlamentares, um por um, como votaram? Pois é, eu fico só imaginando aqui como dormiram aqueles que foram condenados, né, que estão na prisão ou em prisão domiciliar, que estão no exílio. A gente tem aí cerca de 500 pessoas exiladas. Como que essas pessoas dormiram essa noite? E também os seus familiares, porque a gente sabe que é aquilo mesmo, né? A anistia tem nome e sobrenome, são pessoas. A gente está falando do Clériston da Silva, a gente está falando da Débora Rodrigues, a gente está falando do Ezequiel, que está aí longe da sua família, da sua mulher e de 6 filhos. Então, tem muita gente sofrendo injustamente. Então, é fundamental que essa anistia seja aprovada, e eu tenho certeza que ontem foi uma noite de bastante esperança para todos eles. E quando eu falo de nome e sobrenome, incluo aqui também, por que não, Jair Messias Bolsonaro, né? A gente sabe que no final das contas, toda esse teatro mesmo e todas essas pessoas acabaram sendo presas com um objetivo muito claro, que é o de destruir Jair Messias Bolsonaro, tirá-lo completamente da vida pública. Então vamos esperar que venha, assim, uma anistia de verdade, ampla, geral e restrita. Agora, os sinais são dúbios, né? O que a gente pode ver até aqui. Depois dessa aprovação, temos sim que comemorar, mas temos que ficar de olho bem aberto, porque está só começando. Isso significa que em 15 dias, né, o plenário deve votar um texto final, e a primeira coisa que a gente precisa ver é quem vai ser o relator desse texto. Então, saiu aí, por exemplo, o nome do Paulinho da Força, do Solidariedade, que foi favorável, sim, à urgência da anistia, mas lá em abril era contrário. Era contrário, inclusive, à redução de penas. Então, o que mudou exatamente? Então, a gente sabe muito bem que para aprovar essa urgência do PL precisou da ajuda do Centrão, né? Inclusive, uma das coisas que o Centrão pediu foi o que foi aprovado ontem, né, que é a PEC da blindagem, das prerrogativas, seja lá como querem chamar, que deixaria com que os parlamentares ficassem menos reféns do STF, mas tem outros custos também que não conhecemos. Então, que tipo de acordo vai sair daí? Então, me preocupa porque sabemos que tem muita gente, desde os ministros do STF a todo o governo Lula, tentando comprar os parlamentares via
via emendas, a toda a nossa mídia tradicional, pressionando para que seja uma anistia meia-bomba, ou seja, que você tenha ali uma redução de penas, que deixe de fora Bolsonaro e talvez outros participantes ali dos núcleos, né, principais aí, do núcleo 1 que foi julgado, dentre outros. Então, isso aí não seria, eu vejo que não seria aceitável pela oposição. Então, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, a gente tem que ficar em alerta. Com certeza. Dr. Marcílio Hugo Motta disse que o Brasil precisa de pacificação durante o discurso de ontem. Teve até uma invertida em Lindbergh, que a gente vai ver daqui a pouquinho esse vídeo, mas destaque também para alguns bons discursos que aconteceram ontem no plenário da Câmara, como, por exemplo, de Marcel Van Hatten e do líder da oposição, deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que afirmou que a urgência é uma vitória para o grupo político. Não há, no entanto, um prazo para essa votação do mérito do texto. Zucco homenageou os presos políticos do 8 de janeiro. Acompanhe. Pessoas muito importantes, a começar ao nosso querido e saudoso Clezão, que sim, querido Clezão, morto e injustiçado. Simbolicamente, a Débora do Batom, que demonstra claramente tudo que se envolveu neste grande teatro. Agradecer às centenas de pessoas que estão até hoje presas e injustiçadas. E principalmente ao nosso líder, Jair Messias Bolsonaro! Pois é, esses discursos importantes, Marcília, também partidos, né? Já a gente avalia a tabela geral, mas MDB não apoiando, União Brasil sim apoiando, e também Jair Bolsonaro, que já teria comentado que dava aval à anistia até mesmo sem reverter a própria inelegibilidade. Marcília, porque estamos falando de vidas, né, e de muita injustiça. Essa anistia não seria exatamente um perdão, mas uma reparação a essas pessoas presas? Olha, Adriana, claro que a aprovação, né, da urgência de uma anistia é algo importante, é algo que tem que ser comemorado, mas é também um presente misterioso, né? Aquela história, isso aqui é R$2 ou um presente misterioso? A gente tem aqui uma anistia que é um presente misterioso porque a gente não sabe qual vai ser o projeto, qual é o texto, né? Esse texto do Crivella, por exemplo, que está sendo utilizado, é um texto ruim, é um texto que exclui parte dos manifestantes e também exclui o Bolsonaro. E uma anistia sem o Bolsonaro é uma anistia inconstitucional, porque, vamos lá, a gente sempre diz aqui, primeiro que a anistia não é inconstitucional para crimes que não sejam os de tortura, que não sejam os hediondos e que não sejam aqueles que têm tráfico de drogas. Os crimes contra a democracia não estão nesse rol, então são constitucionais todas as anistias voltadas a eles. Agora, o ponto-chave é que nessa discussão do que é constitucional, do que é inconstitucional, tem uma pressão do STF para excluir o Bolsonaro dessa anistia chamada light, meia bomba, meia boca e etc., seja como for. Não existe a possibilidade, do ponto de vista jurídico, de uma anistia sem o Bolsonaro, como eu mencionei, porque se você imputa a réus do dia 8 os mesmos crimes imputados ao Bolsonaro, como é que você anistia um e não anistia o outro? Isso seria, sim, inconstitucional. E também, do ponto de vista político, uma anistia sem o Bolsonaro seria trágica, porque a gente precisa entender que nós estaríamos criminalizando o bolsonarismo. Ao excluir Bolsonaro, o que se tem na mão, o que se tem pela frente, é a exclusão das pessoas que são bolsonaristas, dos eleitores do Bolsonaro. E se você exclui os eleitores do Bolsonaro do cenário, do tabuleiro político, você não pacifica o país. Sem a pacificação do país e sob pressão do STF, amanhã a gente vai ter um outro dia 8 inventado pelo STF. É disso que se trata. Sem o Bolsonaro, sem os eleitores deles fazerem parte do tabuleiro político, com o STF muito forte dizendo, olha, essa anistia pode, aquela anistia não pode, a gente amanhã vai ter de novo tudo aquilo que a gente hoje está anistiando. Vamos criar um problema para daqui 6 meses, 1 ano.
É disso que se trata. Não haverá pacificação. Sem pacificação, para que serve uma anistia? Então, a gente precisa pensar muito bem e esse texto tem que ser construído para passar uma borracha. A anistia não é perdão, a anistia é esquecimento. Se você esquece, precisa passar uma borracha, não olhar para trás, olhar para frente, todo mundo, sem hoje, essa construção que é o STF, mais forte que todos, o Bolsonaro e o bolsonarismo excluídos da vida política e um miolo apenas ali anistiado. Isso não resolve o problema do Brasil. E é claro que governo e aliados, né, tentam derrubar a urgência da anistia, tentaram, né, inclusive o Planalto cobrando fidelidade de deputados com indicações a cargos e também oferecendo dinheiro de emendas, né, dinheiro alto para isso. A gente falava aqui sobre essa questão da oposição, o embate, né, com aliados ao governo, e eu comentei um pouco mais cedo sobre um embate que teve justamente um leve bate-boca entre Hugo Motta e Lindbergh Farias. A gente exibe agora e eu passo para Juliana Moreira Leite. Muito bom esse trecho. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da PEC 3. O Lindbergh não dá, né? E eu não sei porque se cortou, né? Mas o Hugo Motta fala para ele que é o que ele mais faz, ele tem todo o direito, mas é o que ele vive fazendo, é reclamando de algo, tendo ataque de pelancas. O Lindbergh nem era para estar aí, né? Se o Brasil fosse um país sério. Aliás, nem o presidente que a gente tem hoje na presidência. Mas eu acho que, ainda que a gente saiba que vai ter muita água para rolar ainda, já foi uma grande vitória, né, do Congresso, né? Porque com a aprovação do regime de urgência, o projeto escapa da burocracia das comissões. Nossa, e aquelas comissões, pelo amor de Deus. Enfim, vai direto ser pautado no plenário. Eu acho que foi uma noite muito importante e estou com a Marina, acho que os familiares dos presos políticos estão esperançosos e era normal que o Lindbergh, o Boulos, eu vi todos eles tendo ataques de pelanca e reclamando, e enfim. E o Centrão, em parte, já está abandonando, né, o governo. Eu vi vários que antes votaram contra a PEC da anistia, agora votaram a favor. Fico feliz, foi uma votação expressiva. Olha, também é preciso falar sobre a relatoria. Após a apuração dos votos, Hugo Motta reforçou a importância de nomear um relator e falou das características que um presidente da Câmara precisaria ter. E aí eu acrescento com as atualizações de agora a pouco dessa manhã, o deputado Paulinho da Força deve ser o relator do Solidariedade de São Paulo, do projeto da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele planeja substituir um indulto por uma redução de penas, com foco em penas alternativas e restrições de direitos, em vez de perdão total. A proposta está sendo discutida na Câmara dos Deputados e visa acelerar essa tramitação com urgência aprovada. Paula Camacho, esse nome, então, qual a sua avaliação? Eu só espero que os deputados da oposição não caiam nessa cilada, porque essa anistia de redução de pena não serve. Não adianta nada, assim como a Marcília falou, se quiser apaziguar o país, se quiser trazer paz ao país, tem que acabar com todo esse processo e começar do zero e esquecer isso aí. Não tem como a gente pegar a Débora, por exemplo, que está condenada a 14 anos de cadeia e diminuir para 8. Não tem como, isso é inaceitável, aquelas pessoas são inocentes. Então, tem que acabar com tudo isso. Espero que a oposição esteja ciente disso e vá atrás de uma pessoa, de um texto que contemple todas as pessoas, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que também é inocente nesse processo. A gente já fala mais sobre o tema, inclusive Dr. Jeffrey Chechini posta nesse exato momento. Meu Deus, tudo indica que o sindicalista Paulinho da Força, amigo íntimo de Moraes, será o relator do PL da anistia. Eu só preciso fazer uma pausa bem rápida aqui às 10h19, é um intervalo bastante rapidinho. Eu peço que você deixe seu like aqui pra gente, se ainda não deixou, que compartilhe cortes de vídeo aqui do programa, momentos de entrevista, comentários. Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das nossas novidades. A gente volta já já. Na Oeste você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país, saúde, política, economia e tudo o que interessa a você.
As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com Elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo, com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. 10h22, estamos de volta falando sobre a votação, né, da urgência do PL, né, o projeto de lei da anistia. Antes dessa votação, o presidente Lula declarou ser favorável à redução de penas para os manifestantes presos. A declaração foi feita num almoço com a bancada do PDT, após pressão por consenso em torno de uma versão mais branda da proposta. Essa sinalização aconteceu ontem mesmo, durante um almoço com a bancada do PDT no Congresso, realizado no Palácio da Alvorada, horas antes da votação na Câmara. Marina Helena, o quanto pesa essa declaração de Lula também? A gente sabe das articulações não só do governo, mas também, especialmente do Supremo Tribunal Federal, contra a anistia, principalmente ampla, geral e restrita, e o nome de Paulinho da Força. Bom, vamos lá, né? De bobo, Lula não tem nada, né? Isso sabemos muito bem. No fundo, ele viu que Inês é morta, ia ser aprovada de qualquer jeito. Então, já tinha maioria para isso. E aí, o que ele faz agora? Claramente, ele está intercedendo por um projeto que não seja anistia ampla, geral e restrita. Então, o que ele está propondo aí? Ele até faz uma fala ali num tom meio jocoso, que ele ficou mais de 500 dias preso e que já foi tempo suficiente, que ele não quer que Bolsonaro apodreça na cadeia, então que pode ser sim que faça sentido uma redução de pena. Mas no fundo é porque ele sentiu, né? Assim como os ministros do Supremo. Mas a gente não pode também aqui ser ingênuo, né, gente? Esse tipo de fala, esse tipo de manifestação do Lula, dos ministros do Supremo, que a gente está vendo, tem um intuito muito específico, que é qual? A anistia que eles querem aprovar não é anistia, não se chama anistia. O que eles querem é mudar as penalidades. É dizer, não, o golpe de Estado não vai ter mais essa pena, é um pouco reduzida, a outra assim, e aí com isso eles vão oferecer aí uma redução de penas. Eu vejo que sim, né, a gente sabe que dentro dessas negociações... Golinho de Respira. água. Golinho de água, a Marina já encerra, até a gente traz Tosse aqui. sensória. É uma tosse da censura. Nossa, é a censura. Já Aqui funciona assim. Pressionando aqui. Mas o ponto tem uma negociação, então cada lado vai trazer, né? A oposição, obviamente, vai bater na anistia ampla e restrita, e você vai ter ali o governo Lula e os ministros pressionando para, de forma alguma, para ter apenas uma redução de penas e ficar por isso mesmo.
Então, vamos ver quem é que vai vencer isso. Esse anúncio do Paulinho da Força, eu vejo com maus olhos, né? Ele foi favorável, sim, agora à urgência do PL, mas, de novo, em abril ali, saiu um placar e ele era contrário à anistia, ele era contrário, inclusive, à redução de penas. Assim como o governo Lula, assim como a oposição. Então, agora eles estão modificando o discurso, por quê? Porque eles querem diminuir as perdas. E o que significa diminuir as perdas para eles? É isso, vamos fazer uma coisa maquiada, né? E não é isso o que nós queremos para pacificar o país. É isso mesmo, a gente precisa que ela seja ampla. Então, vamos ver os próximos desenvolvimentos aí. Mas ontem tivemos uma ótima notícia. Essa notícia agora da relatoria não é boa. Pois é, preciso tomar cuidado ali com o que vem escondido, com possíveis celadas, né, doutor André Marcílio, apesar dessa sinalização de Lula com relação aos réus do 8 de janeiro, enquanto esse perdão a todos os envolvidos iam avançando na Câmara, o presidente Lula, por sua vez, também disse, mandou avisar já, que não irá anistiar, claro, Jair Bolsonaro. A gente tem um trecho aqui, doutor Marcílio, na volta. Fiquei muito, sabe, imaginando como é que é a cabeça de um cidadão que, ao perder as eleições, arquitetou a morte do ganhador das eleições para não deixar ele tomar posse, para dar um golpe de Estado. Se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Novidade, né, Marcília? Claro que o arquirrival e inimigo é o objetivo principal da vingança do presidente. E vale dizer que o Lula também recebeu uma anistia, né? Recebeu uma anistia aí depois de todos os processos que nós tivemos contra ele, né? Com todas as investigações feitas contra ele, ele teve uma anistia. Só não contaram para a gente, né? Foi uma anistia de bastidores. Mas ele já havia sido anistiado na ditadura também. E também na ditadura, a anistia de 79, que foi geral e restrita. Ou seja, ele teve duas anistias. Duas, inclusive para crimes, é sempre bom dizer, né? A gente está falando aqui de crimes decorrentes da fala, o Bolsonaro, que era o tal mandante desse golpe, né? O que ele fez? Ele fez live, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um golpe feito com live ou com um post, né? O post enfraqueceu o Estado. Bom, se o Estado foi enfraquecido por post, o Estado é que é um problema e não a pessoa que postou. Enfim, seja como for, uma anistia relatada pelo Paulinho da Força é uma anistia que é muito difícil de ser levada a sério, né? Não tem como levar a sério. O que me parece é que se quer fazer uma anistia que não é uma anistia para dizer que a anistia foi feita e calar a voz da oposição. É disso que se trata. Com isso você esvazia a pauta e não resolve a questão. Nem a questão da pacificação do país, né? E nem a questão de você, enfim, fazer com que todo mundo passe uma borracha, como a gente diz, que é a única função da anistia, né? Se você não passa uma borracha, uma anistia feita pelo Paulinho da Força, o que vai acontecer? E que reduz apenas de alguns dos manifestantes do dia 8, o que vai acontecer no dia seguinte? Vai ter um que vai falar assim, mas essa pena reduziu, mas eu me sinto ainda injustiçado. Aí o outro vai dizer, mas por que ele, não eu? Mas o outro vai falar assim, mas o Bolsonaro não conseguiu, por que ele não conseguiu e o outro conseguiu? Quer dizer, a gente tem novamente um movimento de insatisfação dentro do país, vamos amanhã ter outras manifestações, as pessoas querem votar no Bolsonaro, essas manifestações viram um novo dia 8 e vem o STF com todo o poder que ele mantém, e esse é o grande problema, porque essa anistia light está sendo feita dessa forma, porque 9 ministros do STF, e a imprensa já disse isso, se manifestaram, ainda que veladamente, o que é pior ainda, porque não tem coragem de se manifestaram veladamente por meio de jornalistas carteiros, que ficam levando e trazendo notícias, se manifestaram contra a anistia. Então, se o STF se manifesta contra, fora o Gilmar, que declaradamente se manifestou, o Moraes, que declaradamente no julgamento do Bolsonaro se manifestou, e o Dino, que também, sem nada ter a ver com o assunto, foi lá e se manifestou contra a anistia. Quer dizer, é por conta desses ministros que estão dando recado de que não vão aceitar uma anistia, que essa anistia light está sendo feita. O Mota é garoto de recados do STF, tem se portado dessa forma. Então, se o STF é quem vai ser o maestro dessa anistia e o Paulinho da Força vai ser o relator, é óbvio que isso não vai pacificar nada e vai gerar um problema maior daqui de 6 meses, 1 ano. Perigo à vista, então, pelo jeito, nossa comemoração tem que ser um pouco comedida. Bom, são 10h29, a gente recebe agora o deputado federal Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, sempre uma alegria conversar com o senhor, obrigada por nos atender. Seja bem-vindo ao Oeste com Elas mais uma vez.
Bom dia, Adriana. Satisfação é toda minha poder participar com vocês aqui na Oeste com Elas. Desculpa, eu estou ainda cansado porque nós, a semana inteira, hoje é quinta-feira, segunda fomos até madrugada, terça até madrugada e ontem também até madrugada. E já desde cedo estava aqui no gabinete. Hoje à tarde eu tenho às 14 horas a visita ao presidente Bolsonaro, autorizada pelo STF. E então o cenário é positivo, sim. Nós sabemos que é uma escadaria, são vários degraus. Subimos o primeiro degrau. Eu estava analisando como foi lá na época da anistia da década de 70 contra os sequestradores, assassinos e assaltantes de banco. Também foi uma anistia construída, paulatina, e que demorou muito tempo. Então, o primeiro degrau nós atingimos, que era o mais difícil, hein? Essa vitória de ontem era a vitória mais difícil, porque era uma votação que romperia aquela narrativa de que a população está contra, quando não é verdade. Cálculos aqui, Adriana. Nós tivemos 311 deputados federais que votaram a favor, de 513. Isso aí é 60% do parlamento, da Câmara. O que corresponde a 129 milhões de brasileiros. Cada parlamentar que está aqui, cada deputado, hoje, com redes sociais, todo mundo, todos os deputados. Eu conheço aqui, desses 311, eu conheço todos. Os 311. Todos monitoram suas redes conforme os seus eleitores pedem. É uma mentira essa história, essa narrativa covarde que a esquerda e que canais aí de TV, esse canal do Rio de Janeiro, que eu não gosto nem de falar o nome, ficam mentindo que não, a população é contra. Isso é uma mentira. Porque todos os deputados monitoram suas redes e ninguém vai ser suicida em votar contra o seu eleitor. Ano que vem tem eleição. Então, a verdadeira pesquisa e o verdadeiro termômetro da população é o que foi ontem assistido no plenário. 311 deputados correspondem a 129 milhões de brasileiros que não querem essa história de perseguição, usando o STF numa farsa, com narrativas absurdas, condenações que são aberrações jurídicas, sem uma única prova, condenaram pessoas que sequer estavam em Brasília. E além do núcleo político, Jair Bolsonaro, condenado quase 30 anos, sem nenhuma prova. Não tem. Eu acompanhei o julgamento. Eu estive lá os 3 dias. Não tem uma única prova material. São só construções. Ah, mas se ele tivesse pegado o táxi e não tivesse cansado até chegar ao hotel, ele poderia ter dado um golpe e poder... Quer dizer, isso é uma piada. Esse julgamento do STF é uma piada que lá na frente, não vai ser agora, a história ela depois vai confirmar. Nós vamos ver que foi uma grande anedota, uma farsa, desde o 8 de janeiro, uma cilada, para eles terem um argumento, porque o governo do Lula se sustenta em cima do que há 3 anos? Em cima do golpe, que não existiu. Eles estão montados em cima desse 8 de janeiro desde o primeiro dia, porque se não fosse isso, Lula já teria sido impeachmentado há muito tempo, porque eles não têm projeto nenhum de país. Até participei de um debate esses dias com um deputado da esquerda, eles nós aumentamos o Bolsa Família, nós estamos dando isenção para energia elétrica, tem o gás do povo, tem o pé de meia, ou seja, administrar um país desse tamanho, dando esmola para o povo, isso não é administrar, ao contrário, isso é jogar o país no caos. Então, sim, estamos comemorando, né? Nós vimos agora, estamos acompanhando o anúncio do possível relator, não foi confirmado ainda, é o possível relator, Paulinho da Força. Eu confesso, não conheço ele, estou aqui já no meu 2º mandato, 4, 5, 6, 7 anos que estou aqui, eu nunca vi ele aqui dentro. Não tenho contato com ele, nunca o cumprimentei, não, só sei do nome dele porque eu me lembro que lá em 2020 ele teve uma condenação por desvio de dinheiro do BNDES. Só daí que eu sei, eu não conheço ele, né? Mas é uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta. Sim. Deu um resultado efetivo para nós, efetivo, porque ele podia ter
né? Vamos esperar, né? Tá muito quente ainda, estão muito quentes os ânimos, vamos aguardar. Não, ele votou, vocês viram como foi o posicionamento dele ontem, inclusive, e o próprio Hugo Motta está convencido de quem são os parlamentares que querem o bem do Brasil e quem querem o caos. Ele, dali da mesa dele, ele enxerga tudo. Ele vê que quem quer o caos é a esquerdalha. Sim. Esses deletérios que não pensam no futuro do Brasil, eles querem apenas o caos continuar ocupando o poder. Com certeza. Deputado, a pergunta agora é de Marina Helena. Deputado, Marina. Olá, um prazer tê-lo aqui. Deputado, nós mal comemoramos aí essa aprovação da urgência e fomos surpresos, né, com essa notícia de Paulinho da Força podendo ser o relator. A minha pergunta é, em termos práticos, isso pode ser modificado, né? O que pode ser feito em relação a isso? Ou é simplesmente vai ser uma decisão de Hugo Motta? Isso não foi negociado antes? Tem algo que a oposição possa fazer nesse sentido? Porque em abril, Paulinho da Força tinha dito que era contrário à anistia, né? Inclusive ali contrário à redução de penas. E o que tudo indica, ele foi escolhido porque ele vai vir com um projeto apenas de redução de penas que a gente sabe que é longe daquilo que a gente gostaria de ver, né? Que seria uma anistia ampla, geral e restrita. Tem algo que possa ser feito nesse sentido? Claro, né? Nós estamos trabalhando desde início de 2023 para que a verdade seja reposta e justiça seja feita. Porque redução de pena não é anistia. Redução de pena é outra situação, inclusive o processo legislativo nem é esse através do projeto. Teríamos que reformar esses artigos do Código Penal, diminuindo a pena, etc. Não é assim. Anistia é perdão dos fatos, inclusive impessoalizando. A anistia não pessoaliza ninguém. A anistia dá perdão para situações ocorridas em razões políticas. Isso está muito claro na Constituição. Há situações que envolvem os presos do 8 de janeiro, Jair Bolsonaro e o núcleo político. Essas situações todas têm imbricação direta no cenário político. Ninguém ali está envolvido em corrupção, ninguém está envolvido em tráfico de drogas, nem em homicídio, nem em crime hediondo. Ou seja, anistia tem prisão condicional. Não vamos aceitar essa história da anistia light, que é anistia light. Com isso nós concordamos. Então que houve um golpe. Não é 30 anos de cadeia, é 15. Isso não existe. Nós vamos aceitar. Ontem, os 311 deputados do Congresso, que correspondem a 60%, votaram favoravelmente. E se por acaso, vamos que se mantenha esse relator, né? Como eu disse, eu não conheço, eu não tenho relação com ele, nunca nem o cumprimentei, mas o plenário é soberano e nós podemos apresentar um destaque, até um substitutivo de todo o relatório dele e dizer não é isso que nós queremos. O que o Congresso, ou melhor, o que a Câmara quer é isso, anistia ampla, geral e restrita, porque ninguém ali esteve envolvido em nenhum único crime. Então, mesmo o relator, como nós já fizemos em várias ocasiões, o relator apresenta, sobretudo nas comissões, isso nas comissões acontece todos os dias. O relator apresenta um texto enviesado, ou que é contra a maioria do plenário, o que faz? Apresenta um substitutivo, votamos e aprovamos. E aí a matéria vai para o Senado. Lá do Senado é outra briga, né? Sabemos que lá a esquerda, o lulismo, o petismo, tem uma predominância bem maior do que na Câmara, mas ano que vem é ano da eleição. O povo está atento. Se eu disse aqui que 129 milhões de brasileiros representados por 311 deputados disseram não a esse estado de coisas, os senadores que vão concorrer ano que vem, se fizerem ouvidos moucos para essa demanda social que é da anistia, provavelmente eles vão ser demitidos, eles vão para a rua, eles vão voltar para casa. Temos um grupo grande aí de parlamentares que estão aqui da Câmara, que estão se voluntariando a concorrerem ao Senado Federal no ano que vem,
E se o Senado, né, continuar achando que pode tudo sem ouvir o povo, eles vão errar o pulo e vão ter um grande prejuízo político. E o próprio Davi Alcolumbre, que disse que nem com 81 assinaturas ele pauta impeachment de ministro. Quem ele pensa que é? Se fosse assim, fecha o Congresso, deixa só o presidente do Senado, deixa só o presidente da Câmara e eles governam, pronto. Não é assim que funciona. Ele pode até querer, mas como ele não tem a noção do cargo que ele ocupa, ele acha que pode tratar as coisas do Senado como ele trata as coisas particulares dele. Não é assim. Então, ontem demos um grande recado, subimos um degrau na escadaria que é longa, sabemos, mas passo a passo vamos sim, estamos comemorando porque justiça foi feita ontem no plenário da Câmara. Que bom, hein? Mesmo com todas as ressalvas, realmente. E parabéns pelo trabalho ontem também, viu? Pela colaboração, deputado. Lembrando, o senhor citou que o STF também está analisando ações para dificultar pedidos de impeachment, avanço de pedidos nesse sentido. O chat aqui em polvorosa com relação ao Paulinho da Força, também com o texto de Crivella. Daqui a pouquinho a gente segue a nossa entrevista. Peço licença para o deputado, são 2 minutinhos que vão bem rapidinho por um compromisso comercial. Na volta a gente segue a entrevista com a pergunta da Juliana Moreira Leite. Essa parada é bem rápida mesmo. Deixe seu like aqui pra gente no chat, sua pergunta pro deputado Sanderson. A gente volta rapidinho. Você já parou para pensar em como o cenário atual de instabilidade econômica, com Selic alta e mudanças no IOF, pode ser o momento para você rever a proteção e o rendimento do seu dinheiro? E para falar de uma estratégia de diversificação, trouxemos o Fábio Trevisan da Webull. Fábio, como a Webull pode ajudar a se proteger do risco Brasil? Cauti, uma estratégia para se proteger do risco Brasil é diversificar o seu patrimônio em uma moeda forte como o dólar. A Webull é uma das principais plataformas digitais de investimento dos Estados Unidos e chegou ao Brasil trazendo grandes diferenciais como rendimento diário em dólar, zero corretagem em ações, ETFs e cripto e acesso a opções e IPOs americanos. Mas com a Selic a 15% aqui no Brasil, a Webull tem uma alternativa para quem ainda não está investindo nos Estados Unidos? Sim, Cauti, essa é uma grande novidade. A Webull trouxe um rendimento como a Selic, mas em dólar. Isso mesmo, na Webull você pode ter o seu dinheiro rendendo 15% ao ano em dólar. Basta abrir a sua conta, fazer um primeiro depósito a partir de $500 na conta investimentos, ativar o produto conta remunerada e você terá esse rendimento nos primeiros 30 dias para valores depositados até $2.000. Mas tem mais. Se você depositar ou transferir os fundos de outra corretora acima de $2.000, você ainda ganha 2% de cashback. Mas me conta um pouco mais. Eu posso confiar na Webull, Fábio? Sim, Cauti. A Webull foi eleita pela Forbes uma das 3 melhores plataformas de investimento dos Estados Unidos. Para depositar é muito simples. Você faz via Pix e você pode resgatar o seu dinheiro de volta quando quiser, recebendo o dinheiro no mesmo dia. E você ainda conta com a segurança de ter o seu dinheiro assegurado pelos órgãos americanos FDIC e SIPC. Então baixe o app e conheça a Webull, uma das principais plataformas de investimentos dos Estados Unidos. De volta já, obrigada pela compreensão. Deputado federal Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, conosco. A próxima pergunta é sua, Juliana Moreira Leite. Bom dia, deputado Sanderson. Caso a anistia seja aprovada pelo Congresso e o presidente Lula decida vetar, como ele já disse que iria fazer, o senhor acredita que isso configuraria um ato de perseguição política contra milhares de brasileiros que apenas exerceram seu direito de manifestar? Não tenho a menor dúvida. Eu não estou enxergando vocês aqui, eu estou com a tela azul. Não sei se vocês estão me enxergando. Estão me vendo? Sim. Estamos sim, estamos tá, eu tô enxergando e ouvindo não bem. Não estou vendo vocês. Mas a Constituição Federal, agora sim. Que bom, deputado. Pode seguir que a gente está ouvindo, vendo o senhor bem. Que bom que deu o retorno do senhor aí também. Agora sim. Boa. A Constituição estabelece as atribuições da Suprema Corte,
do Judiciário, no caso, do Parlamento Federal, do Poder Executivo. Não cabe à Suprema Corte Brasileira dizer o que o Parlamento deve fazer. Se motivado e existir justa causa para uma inconstitucionalidade, o STF vai se manifestar, e nesse caso não tem inconstitucionalidade, não há, é uma questão, anistia, ela só não cabe para terrorismo, para tortura, crimes hediondos e tráfico de drogas. Isso está na Constituição. Alexandre de Moraes, até no voto dele, estava lá dentro do plenário, lá na primeira turma, no STF, o Alexandre de Moraes, equivocadamente ou malandramente, achando que fazendo um discurso ele ia convencer alguém de que a anistia não cabe ser feita pelo parlamento. Claro que pode. A anistia, aliás, só pode ser feita pelo parlamento. Não é o judiciário nem o poder executivo. O judiciário pode fazer o perdão judicial, tem previsão, e o executivo o indulto ou a graça. Mas a anistia, que é para situações abstratas, para fatos não pessoalizados, ela só pode ser feita pelo parlamento. Nós estamos fazendo, ontem demos o primeiro passo, e talvez o Alexandre de Moraes, lá no voto dele, um voto bastante conturbado, cheio de ruídos, porque, né, em algum momento ele dizia que tinha prova, depois já não dizia que era tentativa, e depois numa construção. Olha, foi um cipual de teses que ele utilizou, e por isso que, confrontando o voto do Fux com o voto do Alexandre de Moraes, né, é uma comparação assim abissal, né? Um voto técnico do Fux, citando jurisprudências, citando doutrinadores, e o próprio Fux. O Fux é um juiz de carreira. Quando ele ingressou lá, só verificar a história do Fux e a história do Alexandre de Moraes. Simples. Verificar a história jurídica de Fux e Zanin, que não tem uma obra escrita. Quem é Zanin? Né? Advogado pessoal do Lula. Né? Ou comparar Fux com Flávio Dino, ou com a própria Carmen Lúcia. Né? E aí nós verificamos que sim, a única decisão técnica que foi exarada pela primeira turma é o voto do ministro Fux. O resto é tudo pantomima, né? O resto é tudo teatro, circo, encomendado sob medida por Lula. Isso nós sabemos. Isso foi encomendado. Ó, vocês façam assim porque eu estou mandando. Porque eu preciso ter vida fácil e o Bolsonaro não me dá vida fácil. O Bolsonaro, indo para as ruas, ele movimenta todo o Brasil, ele provavelmente, sendo um garoto propaganda ou sendo candidato a presidente, ele vai ter grande sucesso, e por isso esse comando recebido lá no STF ficou muito claro. De 5 ministros, 3 desobedecem o artigo do Código de Processo Penal, que diz muito claro, artigo 252, que o juiz que é parte ou que tem envolvimento afetivo não pode atuar sob pena de anular todo o processo. Alexandre de Moraes é parte. Tem citações dele aí em inúmeras ocasiões dentro do processo. Se Zanin não tem relação afetiva com Lula, ninguém tem. Ele não era o advogado do PT, ele era o advogado pessoal de Lula. Dino, que é Flávio Dino, né? Indicado por Lula, enfim, com uma série de bajulações que Dino sempre fez à esquerda. Então, o julgamento, nós sabemos que ele foi uma pantomima. Para corrigir isso aí, nós poderíamos levar a matéria para o pleno do STF. Não permitiram. A quem recorrer se não for ao Congresso? Claro que é o Congresso. Por isso, a anistia ampla, geral e restrita, que tem prisão constitucional, está caminhando ontem uma grande vitória. Eles têm narrativas, claro, as narrativas vêm de tudo. Ontem, dizendo não, né? Uma pesquisa da Quest dizendo que a população não quer. Aí nós fomos ver o resultado, era bem o contrário. A população quer sim. Sobretudo a população quer a pacificação. Enquanto a esquerda deletéria, a esquerda que prefere o caos,
continuar com a corda esticada, porque, primeiro, atende a militância deles, né? Segundo, eles sabem que se nós voltarmos com de direita e conservadores, se conseguirmos vencer as eleições para o Senado e as eleições para a Câmara dos Deputados, muito provavelmente essa turma envolvida em INSS, em Odebrecht, em JBS, essa turma toda vai ter vida difícil conosco. Boa, aí não tem arrego e não tem o STF vai nos salvar. Não. Se o Congresso for renovado, como nós esperamos que será, se o Palácio Planalto contar com um presidente digno, honrado, muito provavelmente nós vamos ver aí vários ratos que estão hoje ocupando espaços de poder vão fugir. Vão para Cuba, vão para Venezuela, né? Vão para sei lá para onde. Né? Aqui no Brasil, provavelmente, eles não vão ficar porque eles têm muito a responder à justiça brasileira. Com certeza. Doutor André Marcília. Deputado, bom dia. Como vai? Deputado, é o seguinte. Bem. Tudo ótimo. Olha, bom, os jornais já estão dando que o Paulinho da Força foi já anunciado pelo Mota como relator, né? Então, já saiu no Globo, saiu no Estadão. A minha pergunta é a seguinte. Nós temos Paulinho da Força como relator, um texto do Crivella, que não é um bom texto. É um texto, inclusive, que nem é atual. E o Crivella também é uma pessoa problemática, vamos dizer assim. E uma anistia light, vamos dizer, sob pressão do STF que quer excluir o Bolsonaro. A minha pergunta é, esses 3 pontos claramente são problemáticos. A oposição sabia disso? A oposição negociou isso? Ou a oposição foi pega de surpresa, como nós todos estamos sendo pegos? Fomos pegos de surpresa, isso nunca foi tratado, de Paulinho da Força ser o relator, não, isso nunca nem passou pelas negociações. Agora, como eu disse, o plenário é soberano. Se nós, sobretudo pela pressão popular, acharmos que o relatório, porventura apresentado, não seja um relatório que atenda às necessidades e os anseios da população brasileira, na sua maior parte, nós vamos votar contra e vamos apresentar um substitutivo que certamente vai contar com aprovação. Porque essa votação de ontem foi um divisor de águas. Como eu assinalei no início falando para a Adriana, todos os parlamentares hoje, todos que eu conheço aqui, todos, eles, antes de votações complexas, eles analisam as suas redes sociais. O que meus eleitores estão pedindo? Ninguém é suicida político, a menos que aqueles que querem sair da política. Agora, quem quer concorrer às eleições do ano que vem, jamais vai votar contra o interesse do seu eleitor. Então, o plenário da Câmara dos Deputados quer anistia ampla, geral e restrita. O relator vai apresentar o que ele quiser. Talvez até uma mensagem lá para o STF, dizer, não, nós tentamos, mas o plenário é soberano e reverteu. E é isso, e é nesse sentido, nessa direção, que a oposição e que os deputados que têm compromisso com o Brasil, vamos seguir atuando e tenho certeza que seremos vitoriosos, porque a pacificação é a única saída para o Brasil. Não há como nós continuarmos com essas perseguições, né? Agora até o governador de São Paulo, Tarcísio, né, sendo perseguido. Se um governador do tamanho do estado de São Paulo, que é a maior economia do Brasil e a terceira maior economia da América, se o governador de São Paulo não pode fazer articulação política e articulações republicanas, não tem nada de errado ali, quer dizer que nós estamos sim num estado policialesco de perseguição e que por isso nós ontem, a população olha isso aí e não quer. Por isso ontem tivemos 60% dos votos, mesmo com as fake news apresentadas, mesmo com os canais tradicionais fazendo campanha desde as 8 da manhã, dizendo, não, a população é contra. Era pura mentira. Fake news, né? Aí dá razão, não são jornalistas, são blogueiros, pagos pela SECOM, pelo governo petista, para mentir para a população. Essa é uma estratégia usada há muito tempo na China, há muito tempo na Rússia, a Venezuela usa já há 15 anos.
essa de cooptação da imprensa, e aí eles vendem. Graças a Deus temos agora redes sociais, né, que ainda possibilitam a nossa conversação e o nosso diálogo com a população. Se não tivéssemos essas ferramentas, muito provavelmente ontem nós teríamos tido uma derrota e o Brasil seguiria em caos, né, a economia em caos. Eles fizeram um discurso ontem, o próprio Lindenberg Farias, que é o líder do PT, e outros deputados ali da esquerda, dizendo que vivemos o melhor momento econômico dos últimos 20 anos. Olha o tamanho da mentira, que é o menor índice de desemprego da história do Brasil. Se o Bolsa Família, esse programa eleitoreiro aí da esquerda, está crescendo de tamanho, como é que o desemprego está diminuindo? Se o programa Bolsa Família, pé de meia, agora o tal do gás do povo, está sendo ampliado, é porque há desemprego. E claro que há desemprego, há inflação, há desemprego, a economia está em caos. Ontem recebi aqui no meu gabinete diretores do comércio e da indústria do Rio Grande do Sul, estão apavorados, porque sobretudo o comércio está parado. O comércio brasileiro, entre qualquer um de nós que vai nos shoppings ou no centro comercial, vai estar tudo parado. Ninguém compra nada. Porque a economia brasileira entrou em caos, produto de um presidente fanfarrão e irresponsável, que é um incapaz em todos os sentidos, o ministro da Economia, um paspalhão, um bufão, não sabe nem o que está fazendo ali, e para nós manobrarmos e tentarmos chegar até as eleições do ano que vem com a economia mente viva, nós sim, aqui no âmbito da oposição, estamos trabalhando diuturnamente, de forma responsável, para evitar o caos. Porque o caos da economia brasileira destrói todos nós. Sem economia, não adianta nós, sem economia híbrida, não adianta nós tentarmos, né, darmos um novo rumo ao Brasil em 27, porque nós vamos demorar muito tempo. Né? Estamos salvando. A dívida é muito grande, a irresponsabilidade fiscal é gigantesca, eles não têm preocupação com o país, eles não governam para toda a população, é só para os deles. Só para os petistas, para a militância da esquerda. E o resto que se contente com uma banana, como disse já o Bolsonaro muitas vezes. Deputado, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao STF, porque depois do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes já deixou bem claro ali que o STF, como um todo, não aceitaria anistia e nada similar a isso. Vocês estão costurando isso junto ao Senado? Já teve alguma conversa com o STF para que isso não fosse barrado? E se for, o que vocês pretendem fazer? O Alexandre de Moraes, né, ele mal e mal consegue dar aquelas canetadas dele nos processos que ele atua. Ele não é um agente político escolhido pelo povo. Ele tem que se contentar e ficar ali na atribuição dele. Inclusive, se nós vencermos o Senado, isso para nós é algo inegociável. Esse sujeito vai ser objeto de impeachment, sim. Não estou dizendo que ele vai ser impedido, mas que nós vamos abrir processo de impeachment, com certeza. E aí ele vai dizer, não, está aqui, eu tenho justa causa para fazer o que eu fiz, e se não tiver justa causa, vai para a rua. É assim que funciona uma democracia. Então, ele pode falar o que quiser. Papagaio também fala, ele não disse que, lá, eu estava lá presente, ele disse assim, o parlamento não pode fazer anistia. Mentindo, claro que pode, está na Constituição. Está na Constituição originária que pode sim anistia, só não pode em situações expressas na Constituição. Então, nós não estamos conversando com o STF, nós da oposição, não sei se o presidente da Câmara está conversando, não sei se esse relator possivelmente indicado está conversando, nós da oposição atuamos sempre republicanamente, porque se há ajuste de conduta, como fizeram aqui agora, ajuste de conduta entre o ministro do STF e o PGR, para acusação e o juiz trocando figurinha para ver qual é a melhor saída para condenar pessoas inocentes. Nós não temos nenhuma negociação com o STF, a nossa negociação é com o povo brasileiro, que ontem foi muito bem atendido, foi respeitado numa votação histórica, quórum para PEC
PEC são 308 votos. Tivemos 311 votos favoráveis à anistia, ao projeto, à urgência, ao projeto de lei de anistia, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Deputado, o senhor frisou a importância das redes sociais, né? E eu, como jornalista, uma jornalista de direita, tenho reparado e tenho visto no perfil de amigos meus bots que tudo indica que são ligados ao PT. A minha página, de repente, foi invadida de bots e qualquer coisa que eu fale, só repetindo, você vê que é fake, coisas pró esse desgoverno, né? Então eu tenho a impressão que eles fazem isso para manipular as páginas de direita, né? O senhor defenderia uma investigação para apurar um possível crime eleitoral? Com certeza. Nós, inclusive, estamos trabalhando para levarmos adiante a chamada CPMI da Vaza Toga, que vai... Vaza Toga quer dizer assim, investigar todo o judiciário. TSE, Supremo Tribunal Federal, STJ, uma série de situações que chegam quase que semanalmente aqui ao Congresso. Eles não vão investigar eles mesmos. Óbvio que não. Quem vai investigar o ministro do STF? Quem vai investigar um ministro do TSE? Então, tem previsão constitucional, há um remédio jurídico estabelecido que são as comissões parlamentares de inquérito, e nós estamos trabalhando para que essa CPMI da Vaza Jato seja, no menor tempo possível, instaurada. Agora, que eles estão usando robôs para fazer propaganda enganosa, isso nós não temos dúvida. Além, claro, daquela cooptação que fizeram aos canais de televisão abertos, que recebem patrocínios milionários, né? Nós vimos que só para 2025, 3,5 bilhões de reais destinados à publicidade do governo, né? Então, imagine, 3,5 bilhões de reais, né, para esses canais aí ficarem o dia inteiro, como ontem nós vimos essa TV, que está o dia inteiro fazendo campanha para o regime, essa que tem a matriz ali no Rio de Janeiro, desde as 8 da manhã até quando eles perderam. Eu saí do plenário, fui ao Salão Verde, tinha alguns canais, claro, nenhuma imprensa oficial, canais, né, de direita, enfim, foram cobrir. Cadê esses canais? Não tinha ninguém. Sumiram, desapareceram, depois dos 311 votos, depois dos 60% dos deputados dizerem não a essa mentira, não ao engodo que foi criado, que foi engendrado para perpetuação no poder dessa gentalha que está aí destruindo, inclusive, a economia brasileira. Muito importante essa entrevista, obrigada pelos esclarecimentos. O deputado Sanderson, sempre bem-vindo aqui à Revista Oeste. O senhor disse que está cansado, né? Então, força aí nos próximos trabalhos. Diz que vai visitar o presidente Jair Bolsonaro, isso está confirmado ainda hoje? O senhor quer falar rapidamente? Confirmado hoje. Você tem ideia do que deve tratar confirmado hoje à tarde, porque ele está incomunicável, né? Pois é. Ele só recebe visitas autorizadas por esse ministro Alexandre de Moraes. Ele me deu autorização, né? E vamos lá, sobretudo ver a condição física e anímica, né? Ele é um homem de 70 anos, eu acompanhei pelo jornal, pelas redes sociais, que ele foi detectado um câncer de pele, Sim. que não é um câncer de pele simples, provavelmente vai ter que fazer um tratamento até um pouco agressivo. Isso tudo, 4 anos na presidência sendo bombardeado todos os dias. Mais 3 anos agora fora, ele é o culpado de tudo. Tudo, a culpa é dele. Nós participamos agora, fizemos a oitiva na terça-feira do ministro da Justiça, tal de Ricardo Lewandowski. Ele atribuiu o assassinato do ex-chefe da Polícia Civil de São Paulo ao governo Bolsonaro, que liberou as armas. Então vejam a irresponsabilidade dessa gente, que qualquer situação eles acham, para descarregar a incompetência deles, bota no Bolsonaro. Joga a culpa no Bolsonaro, que a imprensa pega
a imprensa que eu digo oficial pega e faz mais uma detonação, né? O que são essas multas milionárias contra o Bolsonaro? Milionárias. Isso aí, se não é perseguição covarde e bandida, é o quê? Claro que é. Por isso, o brasileiro ontem deu esse recado. Nós não aceitaremos, a maioria da Câmara dos Deputados não vai aceitar essas bandidagens que estão sendo cometidas contra a população brasileira, que representada por nós aqui, deputados federais, não vai aceitar jamais essas mentiras todas, e é sobre isso que, inclusive, vou hoje conversar com o presidente Bolsonaro, dar o apoio a ele. Ele precisa desse apoio, afinal de contas, ele só recebe agressões, xingamentos, acusações levianas e falsas. Já foi acusado de tudo. Fizeram, inclusive, 3 ou 4 buscas na casa e no escritório dele, pescas probatórias, não acharam nada. Não tem uma mala de dinheiro, não tem nada, né? Mas seguimos em frente, estamos bastante otimistas de que o bem vai vencer o mal. Ontem foi um grande recado nesse sentido. É isso. A tal da perseguição, né, política, da caça às bruxas, nada fácil que Jair Bolsonaro vem enfrentando. Peço que o senhor estenda a ele, então, aqui o nosso abraço, né, o nosso desejo de força aí para seguir adiante com um projeto tão importante para o nosso país, né, que a gente vem acompanhando. Bom trabalho, o microfone sempre aberto aqui para o senhor também. Um grande abraço para o senhor também, viu? Volte outras vezes. Valeu por hoje. Obrigado, parabéns, Adriana, pelo programa, pela grande audiência que vocês atingiram, produto da seriedade de vocês e da idoneidade jornalística que vocês fazem questão de levar adiante. Parabéns, sempre à disposição aqui na Câmara dos Deputados. Obrigada também pelas palavras, hein? Até uma próxima. A Revista Oeste nasceu com um propósito claro: romper o silêncio. Enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade, custe o que custar. Agora, chegou o momento de convidar você para fazer um investimento de longo prazo na liberdade de expressão e no futuro do país e das próximas gerações. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Então vamos nessa? Como estamos de like? Vamos dar um bom dia aqui para o nosso chat. Bom dia a vocês que estão aqui conosco. Bom dia de diversos lugares do Brasil. Bom dia do norte, sul, leste, oeste. Audiência maravilhosa, conteúdo informativo de qualidade. Olha, se você não deixar seu like, você vai ter um sonho com a Janja lá em Nova York. Então, ó, deixa seu like desde já. De ele dar risada. Porque não é sonho, é pesadelo. Então deixa seu like, senão ela vai vir te assombrar durante a noite. A Janja que decidiu ficar em embaixada lá em Nova York, né? Julie está também um pouquinho receosa ali com as condições estando nos Estados Unidos, né? Mas ela publicou lá que ela é embaixadora envolvida nos assuntos de alimentação, tentou justificar no perfil dela a ida dela, inclusive quase uma semana, de novo, mais cedo, antes que o próprio presidente do país. Ela faz jet set, né? Desde que começou esse desgoverno. Essa moça deslumbrada está no jet set e está aproveitando tudo que ela pode. Ela vai antes, ela pega... Aquela vez que ela pegou, ela foi com o avião da FAB ou ela foi com o avião normal? Porque tem isso também, né? É um avião só para levar a donzela. Não, é uma loucura. Ela nunca imaginou que visitando um prisioneiro em Curitiba, ela ia acabar no raio do High Society mundial. Quer dizer, ela tenta fazer parte, né? Mas ela não consegue. Tá lá, tá aproveitando, já foi para o shopping em Nova York, tá lá aproveitando o nosso dinheiro suado para comprar as roupas feias dela. E uma bolsinha nova para quando ela voltar a dizer, ó, pego minha bolsa, minhas cachorras e vou-me embora, hein? Aqui eu tô levantando uma notícia que diz que ao fim dessa viagem a Nova York, então, Janja vai somar 145 dias fora do Brasil desde 2003, quando chegou ao Palácio do Planalto com Lula. Já são 33 viagens para 35 países. E quer saber mais? Janja chegou a Nova York e foi direto para uma loja de roupa japonesa, bastante conhecida, não sei pronunciar direito o nome,
nome é Uniqlo, que vende produtos de moda casual. Estava acompanhada de pelo menos 6 pessoas, 4 delas seguranças. Chegou ao estabelecimento por volta das 6h20 da noite, acompanhada pela equipe. É isso. A comitiva circulou por seções de vestuário masculino e feminino do estabelecimento. Pois é, né? A donzela precisa, né, renovar o guarda-roupa em Nova York, pagar em dólar, né? Então, foi perguntado outro dia sobre o julgamento de Bolsonaro, correu, falou, não respondo sobre isso, né? Vai saber as consequências que podem acontecer. Será que alguém tá dando umas dicas? Não fala muito não, fica na sua. Não, ela dança, ela não responde, mas dança. Tem um vídeo dela na internet cantando sal no Bolsonaro. E eu fui informada que sal é uma gíria do tráfico para dizer quando mata alguém. Ela tá lá, sal no Bolsonaro. Então diz que não fala. Ela disse também, não xingo o marido de outra, não, só xingo o Elon Musk, pai de vários. Você viu meu vídeo, né? Loucura. Não, eu não xingo. Não, você só xinga o homem mais importante desse século, chamado Elon Musk. Aliás, eu queria fazer só um adendo, gente, rapidinho, antes da gente entrar nas news. Eu hoje assisti no Jornal da Oeste, antes da gente, o de manhã, eu tenho uma moça lá, que é cidadã americana, que é brasileira, que está sendo perseguida pelo Alexandre de Moraes por escrever, por participar de uma passeata segurando uma placa, e ela contou hoje na Oeste que o Elon Musk procurou ela e está pagando todos os advogados dela. Então, Elon, I love you, thank you. Você comentou algo sobre isso ontem também, né, Paula Camacho, aqui no programa, sobre essa perseguição também a uma cidadã norte-americana? Sim, tem uma brasileira naturalizada americana que chama Flávia Magalhães, que ela teve pedido de prisão decretado pelo Alexandre de Moraes e nada não ocorreu porque ela está protegida lá nos Estados Unidos, mas existe ele cancelou o passaporte brasileiro dela, tentou cancelar todas as redes sociais, inclusive o pedido de prisão de uma brasileira que posta na internet. Pois é. Enquanto isso, o Sérgio Cabral, condenado a 450 anos de cadeia, está lá dando dicas de filme na internet com a sua liberdade de expressão totalmente protegida. Não, mas ela segurou uma placa numa manifestação. Esse é o crime horroroso dela. Mas, como eu falo, eu fiquei muito feliz porque ela agora tem o Dream Team lá do Elon para assessorar. Pois é. É inacreditável. Vamos nessa, então. A gente já começa essa edição de hoje recebendo o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Tudo bom, Ivan? Bem-vindo, como sempre. Bom dia. Você fala da onde? Boa sexta. Olha lá, tá de boi no Ivan. Gostamos assim. Bom dia, Adriana. Bom dia, Juliana. Bom dia, Paula. E uma saudação especial a toda a audiência do programa Oeste com Elas. Eu estou aqui bem no centro de Londres, no Museu da Cavalaria Britânica e ao fundo a London Eye. Mas as pautas chamam a nossa atenção, não é? Que demais, chama muito. Você combina com esse ambiente, o céu azulzinho, lindo de se ver. Bom, Ivan, tem muita coisa bonita, mas também tem muita coisa difícil e dura para a gente ter que lidar, né? Depois de não conseguir mobilizar os seus milicianos, o regime de Nicolás Maduro ordenou que o exército treinasse civis com o uso de armas. A gente viu imagens dessa cena desastrosa. Como anda essa crise Estados Unidos-Venezuela, hein? O cerco vai se fechando e Maduro tentando resistir, fingindo que não é com ele, não fiz nada, sou inocente. Isso mesmo, Adriana. Essa semana, a Secretaria de Guerra dos Estados Unidos confirmou que caças F-35B já estão em Porto Rico à disposição do comandante Oxley para justamente o emprego dessas forças contra o narcotráfico. Já do lado venezuelano, Adriano, nós temos uma declaração importantíssima de Nicolás Maduro desta quinta-feira. A gente está trazendo aqui no Oeste com Elas. Maduro disse que o exército será enviado para as comunidades para treinar os civis, homens, mulheres, os vizinhos. O que ele está fazendo com isso, Adriana? É muito sério. Não há muita diferença nessa estratégia e a estratégia do Hamas, por exemplo, em Gaza. Porque Nicolás Maduro, ao treinar esses civis, ele está colocando a população na linha de frente. Ele falou que é a combinação perfeita, a equação perfeita, melhor dizendo, as Forças Armadas com a população. E ele disse que a Constituição
venezuelana obriga que a defesa da pátria seja feita pelas Forças Armadas e pela população. Mas na prática, Adriana, é muito grave, é bem mais sério e preocupante, porque ele vai colocar os civis na linha de frente para justamente jogar uma pressão midiática em cima de Donald Trump. Já imaginou se por acaso uma pessoa dessa morre, um civil, não é, em combate, como que a mídia americana, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, vai reagir e vai jogar a pressão em cima do Trump, que é o que acontece hoje com Israel lá na operação em faixa de Gaza, salvo as devidas proporções, e também não podemos ainda cravar aqui 100% que os Estados Unidos vão realizar uma operação de desembarque na Venezuela, né, clássica militar como a gente conhece, mas de qualquer maneira essa é uma estratégia de Maduro para colocar os civis na linha de frente e ele ficar atrás. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão fica aí, como você leu na chamada da matéria, ele falou em 5 milhões de milicianos. Aparentemente, ele não vai conseguir esse número, então ele está apelando aí para a população civil fazer essa defesa. Ontem, a emissora do regime, Telesur, publicou uma pesquisa, eu vou trazer aqui apenas como dado jornalístico, de que 91% dos venezuelanos acreditam que essa operação dos Estados Unidos na Venezuela seja por causa do petróleo. A gente sabe que não é bem isso. Recentemente, as forças americanas anunciaram que já prenderam 34 toneladas de cocaína ali na região, desde que iniciaram as operações no Mar do Caribe contra os narcoterroristas. Então a gente tem essa notícia. Amanhã será o grande dia que inicia o treinamento da população civil, o dia que o Exército irá até as comunidades, e nós estaremos acompanhando toda essa situação e atualizando o público da Revista Oeste. Adriana. Ivan, bom dia. Já que estamos falando de Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama acusou a administração Trump de pressionar jornalistas e de comentaristas críticos ao governo. Fala pra gente quais são as implicações dessa acusação para a liberdade de imprensa lá nos Estados Unidos e como os meios de comunicação estão reagindo sobre essas alegações. Bom dia, Paula. A situação é um pouco mais grave aqui também, Paula, porque o Obama está acusando a administração Trump de promover a cultura do cancelamento. E ele, Obama, disse que a administração Trump combateria isso e que, bem no fim, é ela que está aplicando isso. Acontece que aqui nós temos ainda uma repercussão em cima do assassinato do Charlie Kirk. Essa repercussão toda começou essa semana quando o apresentador Jimmy Kimmel foi afastado do seu programa ali de talk show pela emissora ABC News, que pertence ao grupo Disney, por comentários que ele fez em um desses talk shows, né? Ele disse que a turma do MAGA estaria tentando afastar o assassino, o Robinson, do Charlie Kirk, e, portanto, insinuando que esse rapaz que assassinou o Charlie Kirk também fosse um MAGA. No fim do dia foi isso que ele quis dizer, isso não pegou nada bem e a emissora acabou afastando ele. Especula-se, existe informação de que um membro da administração Trump, ligado ao controle, que seria uma espécie de secretaria das telecomunicações, teria conversado com a ABC News para afastar esse comentarista. O fato que, se isso aconteceu ou não, a gente está averiguando, mas a emissora afastou e o Obama, então, sai em defesa, dizendo que a mídia americana precisa, aspas, stand up, confrontar a administração Trump. O Obama, ele ainda acha que está em 2008, quando ele foi eleito pela primeira vez. Mal sabe ele que o verdadeiro debate público acontece nas redes sociais, o X principalmente deles, aqui foi citado o Elon antes, né? E ele fez essas publicações, então, pedindo para que a mídia americana confronte mais e resista à administração Trump. Paula. Julie. Bom dia, Ivan. O casal Macron agora está processando a jornalista americana Candace Owen, porque a Candace fez uma série, um documentário na qual eu assisti, alegando que a Brigitte, na verdade, nasceu Jean-Claude Trogneux, né, que era o irmão dela. Eu confesso que eu assisti a série inteira e a Candace não me convenceu. E aí ela continuou falando isso, né? Porque nos Estados Unidos, de fato, você tem o freedom of speech, então você pode, uma jornalista, acusar, mas eu acho que o Macron
teve, né, como a gente fala aí na Inglaterra, had enough, encheu o saco e resolveu processar. Ele disse que vai provar que ela não é o irmão, o Jean-Claude Trogneux, que, se eu não me engano, mora nos Estados Unidos, apareceu, né? Como que ele vai fazer isso? E qual é a repercussão desse caso mundialmente? Porque eu confesso que eu assisti todo o documentário da Candace e achei uma grande birutice. Então, Juliana, olha, tecnicamente, como que o Macron vai provar que a esposa dele é a mulher? Eu vou desviar dessa questão técnica, mas a notícia de ontem é de que o casal, aliás, a notícia é de alguns dias já, que o casal Macron está processando a Cadence, não é? É justamente por conta desse documentário que você assistiu, e que, então nós tivemos a informação ontem, aí sim, de que o casal Macron vai entregar evidências técnicas e científicas, e fotográficas de que a Brigitte Macron é mulher e não homem, conforme apresentado ali no documentário. Nós temos 2 pontos a tratar sobre essa pauta. O primeiro deles, Juliana, acontece o seguinte: a Cadence não vai ter as suas redes sociais derrubadas. Ela vai responder um processo lá com a família Macron e eles vão se entender no tribunal e, eventualmente, se ela perder essa causa, ela terá que pagar uma multa, enfim, e segue o jogo. Mas ninguém vai derrubar as redes sociais dela porque se ela, afinal de contas, ela publicou algo que o casal conseguiu provar que não é verdade, né? Tem a justiça, difamação ali e tudo mais, e aí um tribunal lá nos Estados Unidos vai decidir. Agora também tem uma outra questão. O Emmanuel Macron, ele é o líder de governo mais impopular do hemisfério ocidental cristão. E Macron caminha com uma popularidade em torno aí de 16, 17%. Nós trouxemos mais cedo no Jornal da Manhã manifestações que aconteceram ontem na França, mais de 500 mil pessoas em greve, a França está um caos, ele com essa popularidade baixa. Então, essa questão toda de provar que a esposa dele é realmente mulher e não homem, só um parênteses, eu quando estou falando isso, eu acho que eu estou no programa do Fius aqui, do sábado à tarde, mas enfim, ele fazendo isso, levando essa questão de provar que a Brigitte é mulher, ele também está tentando usar isso para algum ganho político e desviar as atenções do seu governo bastante impopular lá na França. Juliana, Adriana, eu devolvo para você. Fico sem palavras, prefiro não opinar sobre o caso. Sei que sabemos que o casal é bastante amigo de Janja e Lula, devem estar dando todo o apoio aí à Brigitte e também ao Emmanuel, né? Vamos aguardar aí como vem essas provas, se é o Xzinho, XY, como que é essa confusão, se sossega um pouco os ânimos dessa discussão, tanta coisa importante acontecendo, mas é uma notícia que chama bastante atenção. Obrigada por todas as informações, Ivan Kleber, você é sempre bem-vindo por aqui. Volte outras vezes e também nos chame qualquer novidade, prioridade para o seu microfone. Beijão, ótima sexta e fim de semana. Obrigadão, Adriana. Uma saudação a todos na bancada e um abraço na nossa audiência. Até mais. Olá, eu sou Augusto Nunes. Estou aqui para registrar o seguinte. Uma das características mais fascinantes na relação entre a Oeste e os assinantes é que sempre que a gente apresenta um desafio, vocês, assinantes, compram a briga e vencem. No ano passado, por exemplo, queríamos chegar a 100 mil para consolidar uma revista que vive enfrentando dificuldades impostas, vocês sabem por quem. Precisamos depois chegar a 120 mil para começar a implantação da TV Oeste. A programação agora tem mais atrações, começa mais cedo, vai até mais tarde. Para que isso se consolide, nós precisamos de 2.000 assinaturas vitalícias. Nessa época em que estamos vivendo, só a Oeste conta a verdade. Vocês vão ter essa verdade pelo resto da vida se vocês fizerem a assinatura vitalícia. Sim, não é um valor insignificante, nós sabemos disso, mas é o valor de que precisamos para consolidar a TV Oeste e também para dar maior musculatura a uma revista que vem vindo muito bem. Contamos com você e eu, particularmente, tenho certeza
de que é a próxima batalha e a próxima vitória. Vou mudar de assunto aqui, porque agora é hora de recebê-la. Sexta-feira, dia de a Revista Oeste soltar a edição novinha no site. A diretora de redação da Oeste, Branca Nunes, vem aqui todas as sextas-feiras contar pra gente, gentilmente, como foram os trabalhos ao longo dessa semana, não é, Branca? Até hoje, o lançamento dessa nova edição. O que você destaca pra gente? Edição 288 da Revista Oeste, capa escrita por Anderson Scardoelli, Epidemia de Ódio. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Adriana, Julie, Paula. Bom dia a você que nos acompanha. Publicamos há pouco, Dri, Cadê a capa? Tá aí? Vamos jogar para a Branca destacar para a gente. A gente tem aqui a capa, que ficou muito legal, a arte também, né? Bastante forte, um dos principais temas, né, que a gente vem conversando. Muito triste, abalou muita gente no mundo todo. Pois é, e mostra, a capa trata do assassinato do Charlie Kirk e também, né, dessa realidade que hoje nós temos nesse mundo polarizado, de que cresce, né, o número de fanáticos incapazes de manter relações civilizadas com quem pensa o contrário, com quem discorda. Então, essa intolerância, que é o que o Anderson ele conta, ela tem produzido cada vez mais ataques cada vez mais violentos nas redes sociais, cancelamentos e surtos de violência. O Anderson fala tanto do atentado, também relembra o atentado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Donald Trump e outros, que terminaram tanto em morte, como o do Kirk, ou que, ainda bem, né, sobreviveram, como foi o caso do Bolsonaro e do Trump. Então, o Anderson, né, ele mostra que o Kirk, ele não perdeu a vida por ele ser um radical, porque, na verdade, ele defendia o diálogo entre os contrários, e era isso, se tornou um propósito de vida dele, como nós vimos. Ele foi assassinado porque ele pensava diferente. Então, como né, está escrito nessa reportagem de capa, a bala que a gente colocou até no sub da capa, a bala que matou Kirk revelou que a tribo esquerdista que recusa o convívio dos contrários está crescendo em quase todo o planeta. E essa reportagem de capa, ela é complementada por uma série de outros artigos e reportagens. Por exemplo, os textos da Ana Paula Henkel, do Rodrigo Constantino, do Flávio Gordon. Tem uma reportagem que eu escrevi com o Matheus Conte, entre outros textos. O Brandon O'Neill também, da Spiked, a revista britânica que a Oeste publica com exclusividade, também trata desse tema. E eu gostaria de destacar outros dois textos que estão nessa edição. Um é o do Silvio Navarro. O Silvio, ele escreve sobre essas duas votações, né, que ocorreram nessa semana e que deram um fôlego para a Câmara dos Deputados, que há anos ela se coloca de joelhos diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira foi a emenda constitucional que protege os parlamentares dos abusos do Supremo. E a segunda, a aprovação do regime de urgência para votar né, a concessão da anistia aos acusados pelo 8 de janeiro. E como escreve o Silvio, isso é pouco, né? No caso da anistia, isso é pouco para quem está esperando voltar para casa ou está preso a uma tornozeleira eletrônica. Mas é a certeza de que esse caminho começou a ser trilhado, pelo menos, e tomara que seja um desfecho positivo, que é o que todos esperam. E eu vou encerrar aqui, já que hoje é sexta-feira, vou encerrar com um texto do Dagomir Marquesi,
O Dago, ele escreve sobre os 10 filmes mais vistos da Netflix de todos os tempos. A Netflix, ela tem 301 milhões de assinantes globais, é o streaming mais assinado, mais visto de todos os tempos. Temos a Amazon em segundo e a Disney em terceiro. E o Dago coloca, né, que a Netflix ela se especializou em produzir aqueles filmes mais fast food, que ele coloca, que a gente assiste e esquece logo depois, mas que são bons entretenimentos. Então, o mais visto, que é o Guerreiras do K-pop, um fenômeno coreano, ele foi lançado agora em junho e ele já tem, quer ver, 236 milhões de visualizações. É mais do que a população do Brasil inteiro. E daí você chega e você tem outros títulos que ele cita, por exemplo, vou colocar aqui só 3, o Projeto Adam, que está em 5º lugar com 150 milhões de visualizações, Alerta Vermelho e o Bird Box, também foi um sucesso, há pouco tempo, 157 milhões de visualizações. Quem quiser conferir esses entertainments, né, que são leves e gostosos, tá aí algumas dicas no artigo do Dago. Ai, que legal. Justo hoje, Branca, acordei com uma mensagem de uma amiga que era às 9h30 da noite de ontem, falando, me indica uma série, que eu troco muito isso com ela, né? E eu justamente respondi pra ela de manhã, desculpa, eu tava dormindo, mas eu tenho procurado um monte e não tô achando coisa legal. Então vou mandar pra ela esse artigo do Dago, quem sabe ela não acha aí uma diversão. Até indiquei, assisti recentemente na Netflix um seriado chamado A Namorada Ideal. Olivia Cooke e Robin Wright, boas atrizes as duas. Fui começando sem querer, até que me prendeu a atenção ali, porque você fica na dúvida, se confia ou não confia em quem, na história, me levou até o final. Mas tá difícil achar conteúdo bom, então temos isso na Revista Oeste também, eu adoro as matérias do Dago. Odri, uma dica que vocês podem começar a dar às sextas-feiras, cada uma indica um filme, eu vou querer essas dicas. Eu gosto dessa ideia e fica de dar uma pra gente também. A gente conversa na próxima sexta. Obrigada por hoje, parabéns pelos trabalhos. Um beijo grande, boa sexta e fim de semana. Ótimo programa. Obrigada. O Brasil, que faz a economia acontecer, está em Oeste Negócios. Que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. Produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. A gente sabe como fazer as coisas darem certo nesse país. Por que eu estou dizendo que isso é tão importante para o Brasil? Empresários, empreendedores, executivos de empresas compartilham suas experiências de investir e crescer no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Há demanda, há recursos e tem muito talento. É difícil às vezes? É, mas tem muita gente que faz e acontece. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste, tem Oeste Negócios. Comigo, Adalberto Piotto, meus convidados e você. Pronto, viu que rápido? São 10h41, já estamos de volta, já vamos abrir a entrevista com a Adriana Ventura, mas antes, Paula Camacho, nosso chat está aqui deixando muitas mensagens para a gente e a gente também deixou mensagem para o chat. Soltamos uma enquete para ser respondida, queremos saber a sua opinião. A anistia vai passar? Não, só revisão de dosimetria, é isso que eles estão querendo. Sim, se a oposição insistir, é possível. Então, vota aqui pra gente que no final do programa a gente coloca lá o resultado dessa enquete. Já são 1.828 votos, muitas emojis aqui de pizzinhas no nosso chat que me preocupa. Julie, você votaria o que aqui, hein? A anistia passa, não só a revisão das dosimetrias mesmo, ou segue com esperança? A oposição pode insistir, articular e acabar conseguindo a verdadeira e única anistia que existiria? Não nesse desgoverno, não. Vai ser só dissometria e muito mequetrefe. Eu não acredito. E eu, na verdade, estou até um pouco desanimada com as próximas eleições. Eu não sei, só se um milagre acontecer. Está tudo muito esquisito. Cada dia fica mais estranho. Eu não acho. Desculpa, eu não estou esperançosa.
É um momento muito difícil do nosso país, realmente. Bom, às 10h43 a gente abre essa entrevista, então. Na última quinta-feira, ontem, dia 18, a CPMI do INSS ouviu o advogado Nelson Williams, que se recusou a responder às perguntas dos parlamentares, amparado por um habeas corpus. Williams negou envolvimento nas fraudes e afirmou que nem sequer conhece o careca do INSS. O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, criticou a postura do depoente, sugerindo que ele se tornou um provável investigado. Além disso, a comissão aprovou novas convocações e discutiu também o avanço das investigações. Para comentar sobre esses desdobramentos, a gente recebe agora, gentilmente nos atende, a deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Tudo bem, deputada? Valeu pela participação por aqui, mais uma vez, aliás, né? Bom dia e bem-vinda, como sempre. Bom dia, um prazer participar no Oeste com elas, com as meninas, Adriana, Paula, Júlia. Pena que a Marina não esteja conosco, mas ela está aqui dentro do meu coração. Ah, dos nossos também. Obrigada, deputada. Bom, olha, os trabalhos são bem difíceis, né? Mas fato é que mesmo com a boa atuação, excelente, inclusive eu diria, de alguns parlamentares, Lupe não quis responder nada porque teve esse direito. Careca do INSS sequer foi porque teve essa opção. Ontem, Dr. Nelson Williams nem assinou termo de falar a verdade. Que tipo de esperança o povo pode ter nessa comissão? Boa parte da população já é descrente do sistema CPI, a famosa fama de acabar em pizza, deputada. Na verdade, eu sei que é muito frustrante. Eu estava ontem ali no depoimento do Nelson Williams. Depois do Nelson Williams, tivemos depoimento também do Milton, que operava financeiramente as empresas do Careca. Então, assim, a gente fica descrente, mas muita coisa está acontecendo. Eu acho que é importante a gente falar que com a troca, tanto da presidência como da relatoria, a CPMI já tomou um outro rumo, porque querendo ou não, quebramos sigilos, eu já tive quebras de sigilos aprovadas, convocamos muitas e muitas pessoas e as coisas estão acontecendo, que não é do jeito que a gente quer e que realmente causa uma indignação enorme. A gente vê pessoas indo lá, não falando, protegendo outras, né? Deve ter gente muito, muito, muito graúda ali. A gente vê envolvimento de alguns parlamentares, senadores. Então, é triste, mas por outro lado, a sujeira está saindo debaixo do tapete. Então, isso eu acho interessante. Mesmo que não seja 100% do jeito que a gente queira, querendo ou não, tá tudo no ventilador, as coisas estão aparecendo, os depoimentos, a gente olha como que é o comportamento dos outros, a gente olha que estão escondendo, a gente olha a postura de pessoas que deveriam estar defendendo o país e não estão, que deveriam estar denunciando e não estão. A gente vê pessoas que se dizem de bem, que vão lá, que não abrem a boca, que não querem responder, seja por ameaça, ou seja por conivência, ou seja porque recebe dinheiro e é corrupto. Então, mas a CPMI mostra, escancara tudo isso. Eu estava ouvindo a Júlia falar que dá um desânimo, né, na próxima eleição. Eu concordo com ela, mas por outro lado, é o único jeito da gente sair dessa situação. A gente tem que passar por isso, né? Talvez na próxima, na outra, porque por décadas eu falo que dormimos. Agora que acordamos, a gente vai ter que ter paciência, né, para limpar essa água suja, essa coisa que dá nojo, que dá desesperança. A gente tem que continuar brigando e é por isso que eu tô lá. Deputada, bom dia, obrigada pela entrevista. Deputada, para ser bem sincera, o chat aqui está desesperançoso. Tá colocando pizza aqui, tá falando que vai dar em pizza, porque devido ao histórico do Brasil, tudo acaba em pizza. Eu queria que a senhora, por gentileza, explicasse para a nossa audiência o que já foi descoberto, o que você falou que já está saindo debaixo dos panos, o que você pode trazer de esperança, o que você tem de informação que já descobriu sobre essa sujeirada que aconteceu no INSS. Olha, só para as pessoas também entenderem, teve quebra de sigilo, várias, inclusive tem até minhas lá e de outros parlamentares, do Sindinap, que é justamente aquele sindicato do irmão do Lula. Então, a gente também já pegou o operador para ir depor, que é o Milton Cavallo, já teve quebra de sigilo. Eu fui por uma linha de sigilo internacional, de fazer o caminho do dinheiro. Então, por exemplo, já tem quebra de sigilo aprovada para as Ilhas Virgens Britânicas, para Delaware. Então, a gente está buscando dinheiro que já saiu, isso já foi aprovado, já está em trânsito. Outra coisa que eu acho também que é interessante ver, mesmo ontem quem acompanhou,
as respostas que já estavam chegando, seja de quebra de sigilo do Milton, que chegou ontem e tal, já mostrou que recebeu dinheiro. Ontem, por exemplo, o Milton, que para quem não conseguiu acompanhar, ele deu toda a história, ele prestava toda a parte financeira do Careca do INSS. Então, ele que fazia todos os pagamentos, a parte de contas a pagar e contas a receber do Careca, era o Milton que fazia. E foi o depoimento depois do advogado Nelson Williams, que depois eu comento. Mas, assim, este Milton, ele estava indo, colaborando, só que depois, quando chega documento, que é a comissão solicitado, a gente vê lá que teve uma super movimentação financeira de milhões, que não tem nada a ver com o que ele estava falando que recebia. A gente viu também a questão da alocação de veículos por documentos. A gente percebeu que a pessoa que estava depondo lá, o trabalho da CPMI já mostrou que ele tinha ligação com aquela empresa de locação de veículos de milhões, a Porsche, qual era o nome daquele outro do céu que é muito chique para mim, que depois eu lembro, enfim, a gente percebeu que lá tinha milhões e milhões. Outra coisa também, pela própria investigação da Polícia Federal, nós vimos também essa movimentação de dinheiro do Careca. A gente viu movimentação também dos escritórios e do Camisotti e do escritório do Nelson Williams. Então, não está acabando em pizza, porque isso está aparecendo. Se tivesse outra presidência na comissão e outra relatoria, com toda certeza, talvez esses requerimentos não fossem aprovados, talvez a gente não tivesse acesso a esses documentos. Então, a gente tem que lutar. A gente está realmente numa guerra, na minha visão, e a gente tem que lutar. E tem gente muito graúda nessa guerra. Então, ficar descrente, eu entendo, eu também sou brasileira, sou indignada, vivo indignada, mas a gente está conseguindo coisas. E é importante também a gente valorizar isso. Uma outra coisa que é interessante que a CPI mostra, e é muito clara, é a questão da movimentação que o PT fez, né, para não deixar, eles sabiam de coisas a mais, inclusive o deputado Marcel Van Hatten, né, que é do Novo, que é líder do partido, ele mandou, inclusive, um questionamento, porque tanto o Pimenta como o Randolph, como o Cid Gomes, eles tiveram alguma informação prévia que o Careca queria delatar, que veio da Polícia Federal. Então a gente está fazendo um questionamento. Como é que eles sabiam antes? Porque foi uma enrolação, eles tentaram desconversar, mas na verdade a gente está vendo que pode, a suspeita que tenha informação privilegiada, justamente estão querendo blindar muita gente, né? A própria postura do senador Alcolumbre, assim, choca, 100 anos de sigilo. Tem o outro senador, Weverton, que é do PDT, que recebeu o Careca um monte de vezes, e tem mais coisas que estão aparecendo. A ligação de ontem, não sei se vocês chegaram a acompanhar o depoimento do Milton, mas o que choca é que, no final, descobriu-se que o advogado do Milton, que estava depondo ontem, ele já foi assessor do senador Weverton e ele também foi diretor do ministério do ministro Juscelino. E o bacana da história é que todo mundo é do Maranhão. Choca isso. Então, todos do Maranhão. O Juscelino é do Maranhão, que é ministro do Lula. Aí, o advogado que acompanhou o Milton ontem, o Milton, que era o operador do Careca, foi assessor do ministro Juscelino, depois foi assessor do Weverton, depois o Juscelino demitiu. E esse Weverton, o senador, também tinha um outro assessor, que é o Adroaldo, que por acaso, e não por acaso, é secretário executivo do Ministério da Previdência hoje. Então, a gente está vendo que é um emaranhado de empresas e de confusões, mas que claramente estão mostrando um caminho. Então eu acho que essa CPMI tem muito valor, gente. Muito valor, e tem muita gente lá trabalhando seriamente. E eu aqui faço um elogio à presidência da comissão, que é o senador Carlos Viana, que tem sido muito firme nas posturas, e o relator Alfredo Gaspar, que está fazendo um trabalho assim fantástico, com coragem, muito pontuado, com muito estudo. Então é uma coisa que choca. E existem indícios de que o governo tentou barrar familiares, né, ou sócios do Careca do INSS, de serem convocados, né? O que você descobriu sobre isso?
Então, oi, Júlia, essa foi justamente o que eu falei do PT, que foi o Paulo Pimenta, o Randolfo Rodrigues e o Cid Gomes. Eles fizeram essa informação da questão privilegiada, começaram a falar não, porque o Careca não quer que a esposa dele, o filho, vá depor. Né? Então, o que a gente percebe? Todo mundo manda recado. É um tal de manda recado para lá, manda recado, então, porque eles não querem que fale, então eles começam a blindar, começam a falar que não querer votar, como questionar algumas coisas. Por quê? Porque se a pessoa abrir a boca, vai entregar todo mundo. E como eu disse, tem gente muito graúda. Então, eu não vou. Já falei da questão do Maranhão. Vamos lembrar que a questão do Maranhão envolve o ministro Flávio Dino, né, que também participa ativamente até hoje dessa política do Maranhão. O senador Weverton, que eu estava falando, inclusive, ele foi relator no Senado do Dino, porque teve uma época que o senador Weverton e o Dino brigaram por causa de política local, e depois eles fizeram as pazes, depois ele foi o relator na sabatina dele no Senado, antes de virar ministro da STF. Então a gente vê que é um rame-rame, sabe? Uma coisa que inadmissível. E o PT fica fazendo esse jogo. Eles têm medo que muitas pessoas abram a boca, né? E tem um jogo claro. Agora, o que eu acho que a gente precisa estar atento, que a gente precisa de esclarecimento, é justamente de como eles sabiam. Como eles sabiam dessa questão de tirar a esposa numa coisa sigilosa e tal. Como eles sabiam dessas coisas? Eles tiveram informação privilegiada e é isso que a gente está... Porque o próprio Alfredo Gaspar, que é o relator, falou, nossa, eu estive ontem na Polícia Federal, não me falaram isso, nunca soube disso, como é que vocês souberam? Então a gente percebe que tem uma informação ali que são para poucos, que não é para todo mundo. E um outro ponto também que eu acho que é super interessante a gente pensar é também a questão do silêncio. Né? Porque qual é a razão, e essa é o que eu me pergunto hoje, de um advogado como o Dr. Nelson Williams, que vai numa CPMI, e tudo bem que ele tem a prerrogativa de não falar, tem o direito constitucional, mas acima de tudo, qualquer pessoa que queira ajudar o país a esclarecer essa confusão tem que falar o que sabe. Uma pessoa se recusar a responder, eu acho que por si só, a gente vê, além da questão da pessoa estar na pressão, nervosa, a pessoa pode estar mas quer colaborar. E tem pontos muito importantes que não foram esclarecidos. Por exemplo, qual que é a relação do advogado Nelson Williams com o Fernando Cavalcante? É uma pergunta que a gente quer saber. Né? Vamos lembrar que toda a questão daqueles carros no estacionamento e tal. O Fernando Cavalcante, que é sócio de uma empresa que é dona desses carros, é braço direito em muitas empresas do advogado Nelson Williams. A outra coisa, a relação do Dr. Nelson Williams com o Maurício Camisotti precisa ser explicada. Milhões e milhões para lá e para cá. E também a relação do advogado Nelson Williams com a Ambec. A Ambec, para quem não lembra, é mais uma dessas empresas, dessas instituições que receberam muito dinheiro, mas são fantasmas, é empresa de fachada, não existe, é aquela que tinha 3 associados e depois explodiu de receber dinheiro. Então a pergunta que eu quero colocar, até porque por que as pessoas não falam? Por que se recusar a falar? Eu acho que é esse o ponto. E longe de querer acusar qualquer pessoa, a nossa indignação é como é que uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que se diz inocente e não fala. São perguntas simples. Qual que é a relação com o sócio? Não quer falar. Então isso eu acho que deixa a gente indignado e eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E tem mais um ponto que tentou ontem, ficou meio no ar, é a questão da ligação com o PT. Porque o grande crescimento, tanto de patrimônios e tudo, começou em 2015 com o contrato do Banco do Brasil de quase R$1 bilhão em 2015, que foi feito. Então, ligação com o Zé Dirceu, com o PT e com outros precisa ser esclarecida. Inacreditável. Já a Paula Camacho vai fazer uma pergunta nesse sentido. Só antes, a deputada citou aí esses direitos de ficar quieto, de não responder, de não comparecer, não querer assinar termo, de falar a verdade. Quer dizer, é uma palhaçada realmente. Agora, por que também é que esses direitos são concedidos a essas pessoas que estão nessa posição precisando dar esclarecimentos, né? Como a autorização, por exemplo, do ministro André Mendonça, ninguém entendeu, para o careca do INSS sequer ir à sessão
caso quisesse não comparecer, e claro que não quis, né? Agora também acho que a deputada citou algumas quebras de sigilo. O deputado Cleitinho ontem foi muito bem na sessão, exibiu o vídeo, um pouco dos bens apreendidos, especificamente na casa do advogado Williams, que lavaria dinheiro para Camisote. Rolls Royce de 11 milhões de reais, dentre muitos outros carros. Vinhos de 200 mil reais a garrafa. Obras de arte, mansão, muitas seguranças. O outro empresário escondendo Ferrari em shopping em Brasília. Caso tudo isso tenha sido comprado com dinheiro roubado dos velhinhos, queremos saber se não podem devolver os bilhões desviados, recuperando justamente esse dinheiro, como a deputada Adriana Ventura estava falando, e não pegando dinheiro da própria população, dos próprios, muitas vezes, roubados. E ainda, alguém será que pode acabar sendo preso depois dessa CPMI? A comissão teria esse poder, mas queria que a deputada também acompanhasse com a gente um trechinho aqui de um momento que o clima esquentou durante a sessão, um bate-boca entre o relator Alfredo Gaspar e a senadora Elisiane Gama. Pode rodar. Eu quero deixar aqui ao relator desta comissão, que eu quero dizer até para o senhor, relator, para o senhor tratar as mulheres como o senhor trata os homens nesta comissão. O senhor trata com muita educação, as mulheres também precisam ser tratadas com a mesma educação, muito embora sejam, na verdade, investigadas. E para finalizar, presidente, eu almejo e desejo que esta comissão realmente siga nesse ritmo e faça realmente a apuração necessária. Muito obrigada. Senhor presidente, foi citado. Pois não. Quero dizer a nobre senador que isso aqui não é um circo, não. A senhora me respeite. Eu aqui não tratei ninguém mal. Ah, Tigrão pra cima de mim agora, é? Não. Tigrão pra cima de mim? Me respeite o senhor, deputado. Me respeite o senhor, deputado. Vossa Excelência pensa que tá falando com quem, deputado? A senhora tá... Olha como o deputado relator é, senador. Deputado a senhora tá... Quando é pra falar como a deputada, ele fala desse jeito. Quando é pra falar como a mulher, ele fala desse jeito. Mas quando é falar com o homem, é de uma educação, que é uma coisa impressionante. Senador, O relator A deputada, era óbvio que ela ia puxar a carta ali do machismo, né? Porque está sendo indagada, ela vai lá, puxa a carta do vitimismo para tentar ganhar um holofote ali. Mas, deputada, eu queria perguntar para a senhora por que foi o irmão do Flávio Dino foi alvo de convocação? O que ele tem de envolvimento aí nesse inquérito que vocês estão investigando, desse escândalo do INSS? E também o filho de Ricardo Lewandowski, que ele é advogado de duas entidades, aparentemente, que estão envolvidas no INSS. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o envolvimento dessas duas pessoas, por gentileza. Não, mas espera aí, só deixa eu fazer um comentário, até porque eu apareci nesse filme ali, falando pela ordem ali, eu olhando indignada. Olha, gente, esse show de tratar uma mulher, essas coisas. Assim, vamos lembrar que a senadora Elisiane Gama também é do Maranhão, tá bom? É bom que a gente entenda isso. Então, a senadora Elisiane Gama também é do Maranhão, é afilhada do Dino, foi aquela que na CPMI do 8 de janeiro fez foi vergonhosa. Essa postura de vitimismo, de mulher trata mal mulher e já é recorrente. Tanto assim, o deputado Alfredo Gaspar é muitíssimo educado com todos, com mulheres principalmente. Então, a gente vê que isso é para dar show, para dar palanque, então eu não vou nem considerar. Eu acho triste isso acontecer, porque é realmente querer desvirtuar com vitimismo falso, palanqueiro, e assim, eu inclusive queria brigar ali, porque foi um absurdo. Bom, agora, voltando. Ali, a situação do Maranhão, Paula, tem muitas coisas que a gente ainda não tem respostas, tá? Mas o que a gente vê com muita clareza? O ministro Flávio Dino ainda se envolve muito na política do Maranhão. Ali tem várias questões, foi até falado ontem, problemas de seguro-defeso, problemas de envolvimento em várias e várias fraudes. E aí, muitas interferências que são feitas por deputados que estão na CPMI do Maranhão, e eu acho que a senadora Elisiane está lá realmente para brindar algumas pessoas. Então, entre elas, talvez o irmão do Flávio Dino, que essa participação para mim ainda não está muito clara, eu acho que para muitos. Então, eu acho que é uma coisa para a gente aguardar. Qual era a outra pessoa que você falou? Desculpa, Paula. Filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que ele está advogando para duas entidades. O filho do ministro... Isso. O filho da ministra da Justiça, eu acho que é o que a gente tem batido muito, porque ele é advogado.
nesse contexto completamente torto, uma coisa é você fazer defesa de uma pessoa, né? Um advogado faz defesa. Então, às vezes, eu estou defendendo uma pessoa. Né? Então, eu defendo a pessoa tal que cometeu um erro, cometeu um crime, é uma coisa. Agora, o que a gente tem batido na questão do filho do ministro Ricardo Lewandowski é que a partir do momento que você é advogado de associações criminosas, você não está defendendo uma pessoa, você está defendendo o crime. Então, eu acho que a grande questão aqui é por que o filho do Ricardo Lewandowski está defendendo organizações, entidades que praticam, que fazem parte de organização criminosa, desse golpe que está avassalando o país. Então, eu acho que a grande questão aqui, e isso tem gerado muito debate, muita discussão, muito acalorado, porque, como eu disse, gente, a gente está pegando, é só graúdo que está envolvido nisso. Está todo mundo se blindando. É presidente de tudo, é ministro. Então, isso está chocando muita gente. E a questão do filho do ministro Lewandowski, o advogado Ricardo Lewandowski, é que como que ele é advogado de associações que recebem milhões, bilhões e continua. Isso é defender crime, isso não é defender pessoa. Então, quem faz isso é conivente com crime. Então, esse é o nosso ponto e é o que a gente também continua apurando. A senhora falou sobre isso estar impressionando muita gente, mas enfim, a gente passou pelo Petrolão e pelo Mensalão e a gente sabe que essa turma não dorme no ponto, né? Eu acho que está apenas cansando um pouco a população brasileira, porque é como se a gente estivesse vendo um filme, né, Z de novo pela milésima vez e agora com resquícios ainda maior de ser um esquema de corrupção maior de que todos já vistos no Brasil. Mas o importante são os pensionistas, né, que foram, enfim, lesados. O que a senhora diria hoje para os aposentados e pensionistas que estão acompanhando essa CPMI em esperança, né, de que haja justiça? Olha, para esses pensionistas, eu falo 3 coisas. A primeira é que o Lula está posando de bonzinho, que está devolvendo, que resolveu, então não caia nessa ladainha, tá bom? Porque ele foi conivente, mandou, e ele está entregando, está pagando os pensionistas com o dinheiro do povo brasileiro, não é o Lula que está fazendo. Ele podia ter feito coisas antes e não fez. Então, o povo brasileiro está pagando, está devolvendo para os pensionistas, e que ok, mas o dinheiro está fora do país, já sumiu, os bandidos continuam soltos, e eu quero dar uma esperança porque a gente vai atrás desses bandidos, né? Eu estava até comentando que o sigilo, as quebras de sigilo e cooperação internacional que eu tive aprovado na comissão foi justamente para buscar o dinheiro e os bilhões roubados lá fora, né? Em Delaware e nas Ilhas Virgens Britânicas, que tem das empresas do Careca e dos outros operadores. Então esse é o ponto que eu também queria falar para os pensionistas. A gente precisa trazer esses bilhões de volta, que é do povo brasileiro, que é dos pensionistas, e que depois vai ser do povo brasileiro, quando for repatriado. Mas Lula não é bonzinho. Então, tem gente séria trabalhando. Assim, foi avassalador o que aconteceu, e a gente precisa continuar nessa guerra. E, Julie, assim, nós estamos numa guerra, e como eu disse, eu acho que todo mundo tem que internalizar, eu até brinco, eu posso até não ver esse jogo virar do jeito que a gente quer, mas eu estou trabalhando para as próximas gerações, para os filhos, talvez minhas netas vejam, a gente não pode desistir do nosso país, eu acho que essa que é a grande questão, né? Por décadas, então vai ter uma eleição, a próxima, a gente tem que se manter firme, porque eles estão lá há décadas e nós continuaremos guerreando há décadas. E é só isso que faz eu sair do meu conforto para continuar lá nessa guerra. E parabéns a vocês pelo trabalho de falar, de denunciar, e todos que acompanham. A gente não pode perder esperança, porque perder esperança é deixar os ratos dominarem. E os aposentados que foram lesados precisam ter a plena convicção que o Lula não está devolvendo nada, não está sendo bonzinho. Ele está tirando do povo brasileiro para pagar uma coisa que foi acobertada. Eu quero deixar isso muito claro.
Sim, e fica aqui também, né, o nosso agradecimento e admiração pelo trabalho de parlamentares como a senhora, também o Marcel Van Hatten, mandando muito bem ali nas suas participações, o próprio Cleitinho, como eu citei por aqui, Duarte Júnior também. É importante que o eleitor fique de olho em como estão agindo seus parlamentares, ir lá, conferir, porque tem eleição no ano que vem e é bastante importante saber como agem, né, esses deputados e senadores eleitos depois, justamente, de eleitos, porque as promessas são muito fáceis. Para a gente se despedir por aqui, deputada, só conta para a gente como fica a agenda daqui para frente, quais os planos futuros para a CPMI? Olha, a comissão, na verdade, a gente tem vários. O que aconteceu? Quando a gente chamou, quando o Careca não ia, fez aquela chantagem e depois falou vou, não vou, a comissão, de uma maneira certa, decidiu, tá bom, você não quer falar? Então vamos chamar a esposa, vamos chamar o filho, vamos chamar o sócio. Então, o que a gente percebe? Agora a nossa guerra e o nosso trabalho, acreditem, é com o Supremo Tribunal Federal, que está liberando todo mundo de depor. Então, ontem até foi feito um apelo para o Supremo Tribunal Federal, durante a sessão, pelo presidente, pelo relator, pelos parlamentares, assim como eu peço, né? Alguns ministros querem blindar, querem tirar. Então, a gente fica pensando que desserviço ao país alguns ministros fazem, alguns, não todos, fazem para o país, liberando testemunhas que poderiam esclarecer, ou talvez bandidos já comprovados, de comparecer para esclarecer para a população brasileira. Então, aqui segue novamente o meu pedido para também os ministros do STF. Então, os próximos passos, a gente vai seguir na oitiva de pessoas importantes. A comissão vai decidir quais são esses nomes, né, porque vários não foram. Depois, o STF libera, por exemplo, a esposa de um dos operadores aí depor. Daí, a gente ainda está vendo o que será visto. Uma coisa importante, o Rubens tem que ir, o Fernando Cavalcante, que é o grande sócio operador dos carros, precisa ir. Então, agora, a semana que vem, a comissão hoje ia se reunir para resolver quem que vai a semana que vem, porque para a gente não está claro ainda. Bom, então, né, imagine para nós. Espero que vocês se organizem de forma bastante positiva. Daqui a pouco a gente fica sabendo também. Estaremos acompanhando bem de pertinho, trazendo aqui para nossa audiência os desdobramentos dessa que foi uma das fraudes mais chocantes, covardes, absurdas aqui do Brasil. Um beijo grande, Adriana Ventura. Volte outras vezes aqui à Revista Oeste. A senhora é bem-vinda, sabe disso. Muito obrigada, prazer falar com vocês, meninas. Beijos em todas e eu estou à disposição. Obrigada, igualmente. Boa sexta e fim de semana. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso a um jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade
nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!